Olá a todos, sejam bem-vindos ao 15º TPC Anos Iniciais. Eu sou a professora Elisângela e vou estar com vocês nessa formação. Como é de costume, nós iremos fazer a apresentação institucional, né? A nossa dirigente, a professora Vera Lúcia de Jesus Curriel, e o nosso diretor coordenador do Núcleo Pedagógico, Almir Fernandes da Cunha Júnior. Aqui a nossa equipe dos anos iniciais. A Esther, ela não está mais conosco, né? Então agora estamos eu, Elisângela, a Rosana e a Rosilene Carelli. Bom, para iniciarmos a nossa formação, hoje nós preparamos aí uma formação que vai falar da análise do ano letivo de 2022 para o planejamento de 2023. Pensando em tudo que nós já fizemos, que vocês organizaram, né, ao longo do ano letivo, como que eu posso utilizar as ferramentas, as práticas pedagógicas durante o ano para o ano de 2023. Vamos à pauta. Então nós vamos falar sobre o primeiro concurso, Faça Sua Parte, tirinha 2022, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, finalização do ano letivo, gestão permanente, dados abertos e resultados, encaminhamento para o próximo ano letivo, inova anos iniciais, relatório individual, sugestão de ficha individualizada e referências. E encerramento. Conhecendo os objetivos. Então nós vamos apresentar as tirinhas das escolas que participaram do concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, discorrer as ações do planejamento do ano letivo de 2022, explanar os projetos Inova Educação para 2023, sugerir fichas descritivas para nortear o trabalho docente e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem. Agora, nós iremos falar sobre o primeiro concurso Faça a Sua Parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no qual foi encaminhado o material com os gibis e o regulamento da participação. Assim, iremos apreciar as tirinhas produzidas pelos alunos do 5º ano que foram encaminhados à nossa diretoria. Então, nós temos aqui a escola Professor Arthur Marré, que o tema da tirinha foi Fiscalize o que é seu. Os alunos escolhidos foram do 5º ano A, e esse é o título da tirinha. Então, nós queremos agradecer aí Arthur Marré, que encaminhou a tirinha para nós. Temos também a escola Glauber Rocha, que também fez aí a sua tirinha com o tema, né, do Tribunal de Contas. Também a turma do 5º ano A, e o título é Caminho em Construção. E por fim, a escola Valdomiro Pompeu, que é a turma do 5º ano D, que fez a tirinha Onde Vai o Nosso Dinheiro? Então, nós sabemos assim que vocês tiveram todo um processo, né, as demandas das outras escolas, mas em nome daqui da diretoria de ensino, eu quero agradecer a todos que participaram, embora só essas 3 tirinhas chegaram aqui até o núcleo, e dessas tirinhas foram separadas 2 que estão concorrendo e que provavelmente no dia que essa gravação já estiver nas escolas, provavelmente nós já saberemos quem foi o vencedor. E nós iremos até as 3 escolas, Valdomiro Pompeu, Glauber Rocha e Arthur Marré, para premiar os alunos que fizeram essas tirinhas. Então eu quero agradecer
e dizer a todos boa sorte e professores, muito obrigada pelo desempenho de vocês. Agora nós vamos falar da finalização do ano letivo. Nós estamos aí, encerrando, já estamos no quarto semestre, estamos aí passando pelo SARESP e vamos pensar como é que nós vamos organizar o nosso material. Então, nós estamos trazendo perguntas norteadoras para vocês pensarem aí. Lembrando que essas perguntas estarão no formulário e nós gostaríamos de saber o que vocês pensaram nessa organização. Então, o que não pode faltar, nesse fechamento desse ano letivo? O que você pensou? O que você fez enquanto professor na sua prática pedagógica? E o que não pode faltar, que tem que ser colocado aí dentro do seu fechamento do ano letivo? E uma outra pergunta é se você alcançou os objetivos do planejamento. Porque às vezes nós fazemos um plano, mas nem tudo a gente consegue consolidar. Então, pensando nisso, deixamos 2 perguntas aí para vocês colocarem lá no Forms. Não deixem de participar. Agora, falando um pouco sobre gestão permanente, nós temos que pensar que o nosso trabalho ele precisa estar organizado na questão do espaço físico. Então, quando eu faço um planejamento, quando eu vou consolidar um fechamento, eu tenho que pensar como que foi organizado esse espaço físico. No mesmo tempo, eu tenho que pensar sobre a criação de vínculos. Nós, enquanto professores dos anos iniciais, nós temos essa prática, de que o vínculo aconteça com os nossos estudantes, porque sem vínculo não há aprendizagem. Valon já relatava isso, na sua fundamentação. Então, nós precisamos pensar no vínculo que nós fazemos com os nossos estudantes para que eles aprendam. Trabalho com as famílias, principalmente nos anos iniciais, que nós precisamos do apoio das famílias para que esse desenvolvimento integral da aprendizagem aconteça. Então, a família precisa estar presente na vida acadêmica dos seus filhos. E a questão do ensino de normas, Então, para cada instituição existem normas e regras que precisam ser lembradas e executadas e que os estudantes também se apropriem dessas normas. E a questão do tempo, a questão eficiente do tempo, porque nós pensamos assim, se nós não planejamos o nosso tempo, tudo que nós pensamos em realizar durante o ano se perde. Então, a importância da gestão do tempo. Ainda se referindo à gestão permanente, nós estamos apresentando também um princípio norteador que está na fala da Carol e da Ingrid, que ela fala que a gestão de sala de aula tem 2 propósitos distintos. Procura estabelecer e manter um ambiente ordenado e atencioso, no qual os alunos possam engajar-se em aprendizado significativo e também almeja estimular o crescimento emocional e social dos estudantes. Então, quando eu falo de uma educação integral, eu tenho que pensar na questão emocional e social do estudante. Agora nós vamos falar sobre os dados abertos. Nós, enquanto professores dos anos iniciais, temos a prática, já de fazer a sondagem, a sondagem de hipótese escrita e a sondagem numérica que foi instituída aí no Mapa Classe esse ano. Então, nós estamos trazendo aqui como que foi o andamento dessa aplicação, os resultados que nós
obtivemos aí quando vocês fizeram, consolidaram, né, fizeram lá, alimentaram o mapa classe e consolidaram os mapas. Vamos observar. Então, nós estamos trazendo a sondagem da hipótese escrita. Então, observamos aqui, nesse gráfico, que na primeira sondagem, nós temos matriculado na rede, na diretoria Guarulhos Norte, nos anos iniciais, as 23 escolas, 11.599 alunos. Desses 11.599, nós temos 1.731 pré-silábico, 988 silábico sem valor, 1.116 silábico com valor, 1.039 silábico alfabético e 5.474. Nós vamos observando que ao longo aqui da aplicação, né, a primeira sondagem, a segunda, nós tivemos aqui uma queda de estudantes. Em contrapartida, aqui a gente já vê, né, uma alteração significativa. Na terceira sondagem, muito mais, né, e aí também observamos que tivemos uma crescente de estudantes na rede. E dessa crescente, então assim, já começamos a verificar que a quantidade de alunos pré-silábicos diminuiu. E na quarta sondagem, temos aí 304. Nós estamos no processo da quinta sondagem, que é a última sondagem do ano letivo. Porém, nós temos que deixar bem claro que a hipótese escrita é a hipótese escrita de lista. Então, assim, não fizemos aqui uma análise de cada ano, até porque leva um tempo para construir todo esse material. Mas a nossa preocupação é os alunos que estão saindo do quinto ano. Será que eu vou ter alunos que vão para os anos finais ainda pré-silábico? Mesmo que alfabético, de lista, será que ele tem aí um domínio da questão da escrita, né, da fluência leitora? Então são muitas questões que nós precisamos estar atento agora nesse finalzinho. Agora vamos trazer a hipótese numérica. Nós sabemos que foi uma novidade, né? Então aqui, só para ilustrar para vocês, a terceira e a quarta sondagem. Então, dá sempre o mesmo a quantidade lá da sondagem, de sondagem numérica. Nós temos aí o nível 1, 2, 3, 4 e 5. E nós observamos que temos bastante alunos ainda que estão no processo da escrita numérica. E ficamos com um questionamento, né? A questão da análise da hipótese numérica, a compreensão, né, da aplicação, se está claro para vocês ou não. Mas é importante trazer esses dados para que nós possamos também ajudá-los no próximo ano com essa questão dessa interpretação dos dados, tá? Mas a gente vê que tem um trabalho aí que precisa ser árduo ainda para chegarmos nessa questão da hipótese numérica aí, eles estarem no nível 5, né? Que eles tenham domínio da escrita de números. Também precisamos falar sobre a avaliação da fluência leitora de 2021. Nós sabemos que no ano de 2021 foi um processo bem moroso, né, para entendermos o porquê dessa fluência leitora. Mas nós sabemos que o estudante, se ele não tiver uma fluência leitora, ele não consegue desenvolver a compreensão. Por quê? Porque a fluência leitora, ela é a questão da automatização da leitura. O aluno não vai ter a preocupação de decifrar o que está escrito. Qual é aquela palavra que está escrita? Então a preocupação é na compreensão do texto. Por isso que é importante fazer um trabalho aí
no próximo ano, em 2023, para que esses alunos tenham uma fluência. Então vamos pensar em uma aplicação efetiva dentro da escola e não pensar somente no processo, quando vem a aplicação propriamente dita. Então pensarmos em fluência leitora, já como é que eu posso fazer dentro do meu planejamento inicial para colocar essa fluência leitora desde o início do ano, tá? Então aqui falando um pouco sobre a questão do pré-silábico, ele não dispõe de condições mínimas para realizar a leitura oral, ainda que de palavras isoladas. Então ele não tem condições de o quê? Decifrar essa palavra, de saber a escrita da palavra. Temos o leitor iniciante, os estudantes que leem palavras e pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada em um padrão de leitura silabada. É ainda a preocupação de decifrar a palavra. Eu não consigo ainda compreender, porque eu estou muito concentrado em decifrar a palavra. O texto para mim ainda está bem distante. E por fim, o leitor fluente, que eles já venceram os desafios, eles já decodificam as palavras e por isso leem de um modo mais automático. Observem que nós temos aqui 7% dos nossos estudantes em 2021. Tá certo, vocês podem falar, né? Questão da pandemia, que não temos nenhum dado para agora 2022, então assim, 2023 eu acredito que nós teremos um resultado mais fidedigno dessa questão da fluência leitora. Então nós estamos apresentando para vocês aqui, esse é do segundo ano, e aqui do terceiro ano. Nós sabemos também que esse ano a aplicação para os anos iniciais foi somente para o segundo ano. Por quê? Porque vocês observam que o SARESP esse ano ele é aplicado para os alunos do segundo ano, que é a qualidade do ensino dentro da escola. Então eu preciso pensar como que eu vou articular para o próximo ano essa avaliação da fluência leitora. Nós também estamos pensando com muito carinho aqui e já fazendo um rascunho do nosso planejamento para ajudá-los nessa ação. E aqui mais uma vez, né, falando como cada um, e percebemos que aqui tivemos uma participação maior, 81%, enquanto lá só tínhamos 79%, e automaticamente já aumenta a questão dos alunos que têm o domínio da fluência, 14%. Então, pensando, já fizemos a análise da sondagem de hipótese escrita, a análise da sondagem numérica e a fluência leitora. Agora vamos pensar os encaminhamentos para o ano letivo de 2023. Projetos. Nós sabemos que o Inova dos anos iniciais é algo que veio para ficar em nossas vidas aí. E que bom, porque diante de tanta situação, né, dessa questão de conviver com o outro, então esse projeto de convivência, ele vai ensinar os estudantes na habilidade de aprendizagem, a lidar com as emoções, a resolução de problemas, empatia. Nós tivemos a implementação do livro esse ano, né? Gostaríamos de saber como vocês articularam, se conseguiram, se o livro estava claro, o que vocês pensariam até em modificar, porque esse projeto ele veio para ficar. Vamos pensar que nós plantamos a semente no primeiro ano, e ao final do quinto ano eu vou ter um estudante trabalhando com bastante propriedade, não pensar que é mais um livro, trabalhar com vontade de desenvolver essas habilidades. Então eu terei no final do quinto ano um aluno que terá empatia, que saberá se colocar no lugar do outro, que terá compaixão,
que a partir do conhecimento dele em lidar com as emoções, ele vai conseguir resolver a situação problema, né? Os conflitos que acontecem. Então, é muito importante que esse trabalho, vocês professores, se apropriem mais desse livro, façam uma leitura, um estudo. Eu acho que valeria a pena assim, investir em ATPCs, que vai estudar o livro na íntegra para ajudá-los na compreensão, porque tem muito estudo de caso. Como que eu vou lidar diante dessa situação? Então, colocar isso, a mão na massa e trazer para os estudantes para desenvolver essas habilidades para poder o quê? Eu ter uma empatia, eu saber lidar com as situações adversas. Então, nós, enquanto professores, podemos fazer também esse movimento, além da família, claro, né? Tecnologia também é uma inovação, é um livro que também chegou para ficar aí para nós, né? E assim, diante do livro do primeiro e do segundo bimestre, do segundo semestre, nós percebemos aí um desenvolvimento, né? Então ele parte da tecnologia desplugada para plugada. Então esse pensamento computacional, esse letramento digital, a tecnologia da informação e comunicação, as TDICs, né? Então assim, como que vocês articularam? Nós passamos por escolas, vimos que as escolas estavam trabalhou o mascote, isso foi muito bacana. E que vocês possam também se apropriar ainda mais dessa questão da tecnologia e inovação. O inglês. O inglês, né, tem um professor especialista na sala, que bom. Nós estamos aí, aos poucos, indo conversar com esse professor de inglês, né, esse professor especialista, esse professor que vai priorizar a oralidade, a dimensão cultural, as atividades dinâmicas, a aprendizagem significativa, a ludicidade. Por quê? Nos anos iniciais, nós vamos trabalhar oralidade. A parte escrita não é para os anos iniciais. Então, o professor vai pensar em articular o livro, que o livro ele precisa ser utilizado. Então, os alunos que tiveram contato com esse livro no primeiro ano, eles vão ter o mesmo livro no segundo. Então, como é que esse professor vai aprofundar? Porque o primeiro ano é uma apresentação e depois eu vou aprofundar em cima daqueles temas que existem lá, trazendo o contexto da oralidade. Então, vocês professores aí dos anos iniciais que acompanham esse professor de inglês, né? Observe como que é o trabalho, participem, é muito bacana, né? Vocês também desenvolverem aí a oralidade da língua inglesa. Agora nós vamos falar sobre o relatório individual do estudante. Por quê? Pensando no quinto ano que está saindo da escola, e nem só no quinto ano, mas também nos outros alunos que vão para o próximo ano, como que eu vou desenvolver um documento para que esse professor que estará com esse estudante, ele possa ter um documento norteador para continuar o trabalho, tá? Então, pensando nisso, muitas escolas já têm um relatório individual dos estudantes, mas nós precisamos pensar nos estudantes que também vão sair para o sexto ano. Então, por que é importante esse relatório, né? A gente vai pensar nesse processo avaliativo para a aprendizagem nas ações pedagógicas do profissional, da educação e na vida dos estudantes. Então, nós pensamos também no processo de aprendizagem. Então, quando eu falo de registro, né, do processo, então, articular o diagnóstico da aprendizagem, a intenção, a intervenção pedagógica, os aspectos que necessitam de atenção, os avanços e as necessidades dos estudantes. Por quê? Quando o aluno sai lá dos anos iniciais, que vai para a escola dos anos finais, esse professor
precisa saber como é que está o andamento. Nós não estamos falando de todos os estudantes, não. Os estudantes que já conseguiram, né, consolidar a alfabetização, eles não precisam fazer esse relatório. Mas aqueles alunos que ainda não consolidaram, por algum motivo, é importante que vá esse registro, que vá essa ficha junto com esse estudante, e a partir daí, até nós aqui na diretoria vamos poder fazer um estudo e aprofundar para ajudar esses professores que estarão lá no 6º ano e os professores do programa Reforço e Recuperação. Então, professores que estão aí com seus estudantes do 5º ano, os estudantes que não consolidaram a alfabetização, é necessário fazer uma ficha para que essa ficha acompanhe esse estudante para outra escola. E pensando nessa ficha, eu preciso pensar por que devemos preencher o relatório individual dos estudantes. Então, principalmente, notear o trabalho do próximo professor, descrever o desenvolvimento pedagógico do estudante baseado nos objetivos de aprendizagem, acompanhamentos pedagógicos, bem como adaptações curriculares realizadas em função das lacunas, déficits de aprendizagem. Intervenções e estratégias pedagógicas utilizadas para a progressão das aprendizagens do estudante, realizadas pelo professor e pelos demais sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Não é somente descrever a dificuldade, mas quais estratégias? Ele fez um reforço, ele teve uma atividade adaptada e mesmo assim ele não desenvolveu. Então é importante que conste isso nesse relatório individual. E para os alunos que vão do 1º para o 2º, do 2º para o 3º e assim sucessivamente, também é importante porque não é o mesmo professor. Às vezes é um professor que vem de outra escola, então ele precisa entender como é que está o andamento, como é que está o aprendizado desse estudante que tem dificuldade. E aqui nós vamos deixar sugestão de ficha individual. Então aqui em relação ao aluno, observa-se, então aí nós temos os itens, né? Vocês podem colocar do 1º ao 4º bimestre, pensando aí nesse andamento, tanto da fluência leitora, dos pequenos textos, se ele possui base alfabética, a questão da falta, se ele tem problemas de saúde, tudo isso é muito importante estar registrado nessa ficha. Ainda sobre esse auxílio, né, ao aluno, quais foram as atividades diferenciadas, se teve um atendimento com o professor auxiliar, a partir de qual bimestre, é muito importante colocar isso também. E aí, quais são as recomendações do professor e da escola aos responsáveis? Então, se foi feito o encaminhamento, como é que foi conduzido esse processo? Então, aqui vocês podem apenas assinalar com um X, mas na próxima lâmina vocês vão ver que tem uma parte de descrição, que é isso daqui. Então, as observações e acompanhamentos quando necessário. Então, aqui vocês podem ir descrevendo como foi o processo. Nós vamos encaminhar essa ficha juntamente com o material. Se as escolas quiserem utilizar, fiquem à vontade, né? Porque é sempre bom ter mais de uma ficha para ver o que eu poderia acrescentar, o que eu posso modificar, comparando com a que eu já tenho na escola. Tá? Então, aqui fica uma sugestão para vocês de ficha. Agora, professores, nós vamos mostrar as formações que nós realizamos ao longo do ano letivo. Nós temos aí a formação da consciência fonológica, nós fizemos formações em estratégias de leitura, projeto convivência, produção textual, fluência leitora parte 1 e 2, currículo em ação, tecnologia e inovação, formação de inglês, sondagem de matemática, matriz Saresp, português e matemática, e a formação de hoje, que é a análise do ano letivo 2022 para o planejamento de 2023. Também
nós fizemos aqui um levantamento da participação de vocês no nosso ATPC com o preenchimento do formulário do Google Forms. E nós verificamos, de acordo com a sede, nós temos 399 professores dos anos iniciais e quase todas as formações nós tivemos a totalidade desses professores participando da nossa formação e nós gostaríamos de agradecer imensamente cada um de vocês. E nós esperamos ter contribuído no desenvolvimento, na prática da sala de aula. Nós já estamos aqui entrando na parte final, né? Nós vamos deixar aí as referências para vocês. Não se esqueçam de fazer a confirmação de presença na sede e a avaliação no Forms. Vocês já têm aí um rascunho, mas vocês já fizeram isso durante o ano todo. Aí é só para ilustrar como acessar lá na sede. Também deixamos aqui o QR Code da avaliação da TPC. E nós iremos fazer o encerramento com o poema Recomeço. Recomece, mas comece devagar. Pise com o pé direito. Se não der certo, pé na porta, pé no peito, mas um peito cheio de amor, de luz, paz e respeito. Recomece, mas corra depressa. O tempo não coopera. É chuva de verão, molha a gente, passa rápido e não espera. Não espera a alma secar, porque a alma foi feita para ser sol. Primavera. Recomece, brilhe, seja o sol que não nasceu. Ame o próximo como o próximo mesmo. Ame o filho que não é teu. Gente foi feita para se amar, seja crente ou ateu. Se Deus existe, Ele é amor, o maior que já se deu. Recomece, é tempo de colher o que plantou. É tempo de semente, é tempo de ser flor, é tempo de semente e flor. Por isso, floresça, seja a flor que não brotou. Recomece, porque a vida é descomeço, vem de trás para frente, é queda, é coice, é tropeço. Então levanta, luta, muda de endereço, porque a vida não termina, ela é apenas um recomeço. Assim, nós encerramos essa formação. Queremos desejar aí um excelente final de ano, um excelente fechamento, né? Que cada um de vocês possa ter alcançado aí o desenvolvimento dos seus alunos. E eu quero desejar um bom final de ano, um excelente começo de ano. E ano que vem nós estaremos juntos novamente nas formações da TPC-DE. Grande beijo a todos. Até a próxima.